Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, só lembrando a vocês que vocês precisam ter um lugar silencioso, tá bom? Para vocês conseguirem estudar melhor, tá? E é importante que vocês tenham logo todo o material didático de vocês perto de vocês, né? Pra vocês não ter que ficar pausando o vídeo para pegar uma coisa, pegar outra, tá bom? Que aí vai interromper o raciocínio, tá? Inclusive, gente, quando vocês tiverem algum comentário interessante, vocês podem anotar. Inclusive algumas dúvidas, tá bom? Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem anotar no papel mesmo, em forma de pergunta mesmo, tá bom? Enfim, a aula de hoje de geografia é sobre os tigres asiáticos. Então, nas aulas passadas, a gente trabalhou outras nações asiáticas, né? Nós já conhecemos a China, a Índia, o Japão também, né? E agora a gente vai começar os tigres asiáticos, tá bom? Tigres asiáticos, na verdade, não é só uma nação, né? É um conjunto de nações, né? E quem seria necessariamente? Os tigres asiáticos, gente, são 4 países, né, do sudeste asiático, tá bom? Sudeste asiático, né, que seria a ponta mais oriental da Ásia, né? Se a gente pegar aqui o continente asiático, a gente consegue localizar, por exemplo, a China e o Japão, não é? Que eles vão estar lá mais no Oriente, né? No Oriente do continente asiático. E aí a gente vai encontrar perto ali do Japão, né, da China também, né, esses países, né, essas 4 nações, tá bom? O Taiwan, né, Coreia do Sul, Singapura e, na verdade, Hong Kong, né, que não necessariamente é um país, né, é mais uma região administrativa, né. Enfim, a gente já falou um pouquinho sobre Hong Kong quando a gente falou da China, né? E aí o que acontece? Esses 4 países juntos, eles vão formar os tigres asiáticos, tá bom? Então é importante vocês terem o nome desses países em mente, tá? Alguém falou em tigres asiáticos, você tem que lembrar desses 4 países, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com calma nesses países nas aulas, enfim, né, nas aulas seguintes, né? Aí o que acontece? O que é importante vocês saberem, né? Os tigres asiáticos, eles tiveram um investimento, né, de capital externo, né? Ou seja, outras nações investiram neles, né, de forma expressiva, tá? E além disso, essas nações, elas começaram a desenvolver políticas públicas inteligentes, né? Políticas públicas que fossem condizentes com esse investimento de capital, né? Para assim eles aproveitarem essa situação e conseguirem se desenvolver economicamente, tá bom? E assim eles conseguiram, né? E até se tornaram uma referência até, né? No cenário mundial, tá bom? Mas vamos entender direito como foi isso, né? Até 1960, esses países eles tinham baixos indicadores sociais, né? E até uma economia muito frágil, tá bom? Países que a gente chamava de subdesenvolvidos, né? No caso, porque a gente não usa mais essa terminologia, mas seriam subdesenvolvidos. Aí o que acontece? Eles eram muito dependentes de matéria-prima e de bens de consumo importados, né? Eles precisavam comprar de outros países, tá bom? E aí, gente, mais ou menos em 1970, a gente já falou um pouco sobre o Japão, né? A gente sabe que o Japão estava numa época muito boa, né? Uma época muito próspera dele, né? Inclusive, ele estava ali entre a terceira ou a segunda potência, né? Ele conseguiu até chegar em segunda potência mundial, né? Ficando atrás apenas dos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que ali foi um momento muito próspero para o Japão, né? Para a economia e o desenvolvimento do Japão de maneira geral. Aí, o que acontece? Essa época também, gente, não sei se vocês se recordam, mas é uma época em que no mundo estava acontecendo uma coisa chamada Guerra Fria, né? E vocês lembram, né, da Guerra Fria? Tinha um lado capitalista e um lado socialista, né? Que vocês estudam melhor história, enfim. Então o que acontece? Eu até pego muito a Guerra Fria, né, para as aulas de geografia, mas é porque essa geopolítica bipolar influenciou muito o mundo, né? Como a gente consegue ver, né, até hoje, influenciou muito o desenvolvimento de algumas nações, tá bom? Então vamos lá, a gente tinha aqui um mundo bipolar, né, hoje ou você pertencia ao lado socialista ou pertencia ao lado capitalista, enfim. E aí, gente, o capitalista, né, representado principalmente pelos Estados Unidos, né? E você lembra que os Estados Unidos, eles investiram no Japão, não é? Para fazer frente a quem? A China, né? Vocês lembram lá da aula da China que eu falei? Que a China ela implementou um regime socialista, né? Enfim, e aí a gente tinha a China socialista, né, na Ásia, em plena Guerra Fria, né? Então foi necessário criar ali uma outra potência na Ásia, né, para fazer frente com a China, né? E por isso os Estados Unidos investiu no Japão, né, na reconstrução do Japão, enfim, a gente já estudou isso. Mas por que eu estou relembrando isso aqui agora? Porque a lógica é parecida, tá? O Japão, ele, não só o Japão, tá? O Japão e os Estados Unidos também, né, de certo modo, eles investiram nos tigres asiáticos, né? Mas por quê? O Japão ele investiu nos tigres asiáticos porque ele precisava de expandir, né, expandir
o mercado dele, né? Principalmente a produção dele, né? Não sei se vocês lembram na aula do Japão que eu falei, o Japão é um território muito pequeno, né? É constituído basicamente por ilhas e a gente não tem um relevo muito facilitador, né? É um relevo muito montanhoso, é muito irregular, então isso não facilita muito. Então o Japão ele precisava de algum lugar para ele colocar as empresas dele, né? As indústrias deles, enfim, tá bom? Enfim, e aí ele precisava, né, desses lugares, né, de um lugar para ele fazer isso. E além disso, né, tem os Estados Unidos que, no meio da Guerra Fria, né, ele vai investir ali em algumas nações para fazer a frente capitalista, tá bom? E é por isso que ele investe também nos tigres asiáticos, né, para tornar ali esses países, como posso dizer, como tornar ele um destaque da economia e mostrar, olha, esses países são capitalistas, né? Enfim, na Guerra Fria, no período de Guerra Fria, isso contava muito, né? E aí, então, eu tinha grandes empresas, né, japonesas principalmente, que passaram a construir e operar unidades industriais nesses países, tá bom? Ou seja, a base industrial dessas empresas se estabeleceu nesses países, né, para começar a produzir, tá bom? E aí isso era bom para o Japão, porque ele ia ter esses produtos, né, ele ia ter um lugar para fazer os produtos, muito parecido com a ideia de transnacional que a gente tem hoje, né, que seria uma empresa que sai do seu país, coloca ali a base industrial para fazer todo o processo produtivo nesses países, né? Aproveitar a mão de obra desse país, o território desses países, enfim, né? E até o próprio mercado interno desses países, né? Enfim, né? Seria um modelo de transnacional que a gente teve, por exemplo, na América Latina, né? A gente teve no Brasil, por exemplo, né? Enfim, mas aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque essas empresas, quando eles fabricavam esses produtos aqui nesses países, esses países eles não estavam preocupados, assim, eles não focaram tanto no mercado interno, ou seja, no consumo dessa população, não, eles focavam mais no mercado externo, inclusive essa é uma característica muito importante dos tigres asiáticos, tá bom? Então, ó, imagine, eu tenho aqui o Japão, né, as indústrias japonesas, a gente já estudou e tal, e algumas indústrias, na parte mais industrial mesmo, né, do modelo produtivo, se estabeleceu nos tigres asiáticos, tá? Estabeleceram nos tigres asiáticos. E aí vão começar, né, a operar, né, enfim, as unidades mais industriais, né? E aí o que acontece? Esses produtos, eles eram para o mercado externo, tá bom? Então eles eram vendidos, no caso. E aí a gente pode até citar alguns fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos tigres asiáticos, tá bom? Por exemplo, a abundância de mão de obra, né? Principalmente uma mão de obra muito barata, tá? Tinha muita mão de obra e uma mão de obra barata, né? Porque a gente já viu, né? Os indicadores sociais são muito baixos. E aí teve uma exploração, né, dessa mão de obra, né? Porque né, ela é relativamente barata. E além disso, gente, teve um investimento em educação visando aumentar essa produtividade, tá bom? Então, além desse capital externo, né, esses tigres asiáticos eles não ficaram só esperando o investimento externo, não, eles tentaram fazer alguma coisa, né? Então, foram nações que elas foram investindo ali em alguns pontos estratégicos, né, para conseguir se desenvolver, e principalmente na educação, né? A gente sabe, a gente quer melhorar o desenvolvimento de um país, a gente tem que começar pela educação, né? Tanto o desenvolvimento social como econômico, né? Enfim, e aí teve esse investimento em educação, né, para conseguir qualificar um pouquinho mais a mão de obra deles, né, e o investimento do capital estrangeiro, que eu falei, né, principalmente dos Estados Unidos, né, e do Japão, né, enfim, e a economia voltada para o mercado externo, né, que é o que eu falei, né, então eles produziam e vendiam, tá bom? E ó, cooperação e transparência entre os estados, né? Então isso também é bem interessante, né? Então teve ali uma integração desses países, né? Esses países, claro, cada país isoladamente, eles realmente se dedicaram a isso, né? Eles integraram o país inteiro com o compromisso de se desenvolver, tá bom? Grande apoio dos governos, né? Para a criação de infraestrutura de apoio à produção. Isso é bem interessante, né? Por quê? Porque houve ali, além do investimento na educação, teve um investimento na infraestrutura, que também é essencial, né? Você precisa ali de uma fonte de geração de energia, você precisa ali de um investimento em meio de transporte, né? Em portos, por exemplo, né? Principalmente porque para exportação, em portos, enfim, em aeroportos, até na própria ferrovia, né, para conseguir deslocar esse produto dentro do país, né? Então é essencial, se você quer ter um desenvolvimento, você tem que investir não só em educação, né, para desenvolver essa mão de obra, mas também em infraestrutura, né, para você ter ali, o nome já está falando, estrutura, né, para você conseguir ter uma base para a sua produção, tá bom? Para o seu desenvolvimento industrial.
E aí algumas características que a gente pode citar, né? Plataformas de exportação, eles ficaram conhecidos, né? É um modelo que ficou conhecido assim, plataforma de exportação. Justamente por isso, né? Porque eles produziam e exportavam, tá bom? E aí, ó, modernização dos produtos internos, né? Gerou um destaque pelo conhecimento técnico. Como assim, né? O que aconteceu basicamente, né? Esses países, eles começaram a investir em indústrias mais de bens, né? De bens de consumo, no caso, né? Claro, o Japão, né? Como ele colocou a empresa dele para lá, ele deixou no território dele as empresas de alta tecnologia, né? Enfim, e as empresas mais simples, né? Que era produzir apenas bem de consumo, uma coisa mais simples, eles deixaram para os tigres asiáticos, né? Enfim. Então, os tigres asiáticos eles começaram essa produção com produtos mais simples, né? Com bens de consumo, enfim. E aí, eles foram modernizando, na verdade, aos poucos, tá bom? Enquanto eles iam produzindo esses produtos mais simples, eles iam investindo também numa tecnologia mais avançada, tá? E assim foi. Até que eles conseguiram, né, chegar no ponto de modernizar esses produtos que eles estavam produzindo, né? Eles foram produzindo até que eles conseguiram modernizá-los, e aí eles foram exportando, né? E isso foi interessante, porque deu um destaque maior no cenário mundial, que eles já estavam se destacando, né, pelo esse modelo de produção deles, né. Enfim, e aí eles começaram a investir nessa tecnologia e deixaram os produtos mais modernos, né. E aí eles tiveram destaque no cenário mundial, principalmente por esse conhecimento mesmo, né, dessa tecnologia, tá bom? Enfim, investimento estrangeiro, né, já tinha dito. Demanda por produtos importados, gente. Quer dizer que eles precisavam muito desses produtos antigamente, né? Tinha falado, eles compravam esses produtos, enfim, de outras nações. Só que aí eles começaram a investir nesses setores de bens, né? De consumos leves, tá bom? Tanto para eles mesmos, né? Para eles não precisarem depender tanto de produtos importados, e assim eles conseguiram desenvolver também socialmente, tá bom? Mão de obra mais barata, né, e extremamente capacitada, tá? Porque com o tempo, né, eles foram investindo em educação e foram qualificando a mão de obra deles, né? Por mais que a mão de obra continuasse barata, ela era extremamente capacitada. Por quê? Porque eles foram qualificando essa mão de obra. E isso é um atrativo, né, para outras empresas, né? Você vai para uma região que tem uma mão de obra abundante e qualificada, né? Enfim. Em preços baixos no mercado internacional, também interessante, por quê? Porque eles começaram a vender esses produtos e esses produtos tinham um preço mais baixo, então isso faz com que gere uma competitividade maior, né? Enfim, né? E investimento na indústria de alta tecnologia, né? Com o tempo eles foram investindo nessa indústria de alta tecnologia, e em qualificação da mão de obra, né? Enfim, e o que fez, gente, com que aumentasse o consumo da população a médio e longo prazo. Como assim? Eu falei lá no começo que eles não tinham pretensão de focar no mercado interno, realmente não tinham, né? Enfim, inclusive os produtos que eles consumiam eram importados. Só que o que aconteceu? Com o tempo, eles foram investindo tanto nessa qualificação da mão de obra, que foi aumentando o salário da mão de obra, né? Enfim. E aí, se eu aumento o salário, se aumenta a renda da população, consequentemente, essa população vai consumir mais, né? E aí aumenta esse consumo da população a médio e a longo prazo, né? Enfim. O que também é bom, porque vai estruturar melhor os países, tá? E aí, gente, outra coisa interessante é que esses países, os tigres asiáticos, eles meio que repetiram o que fizeram com eles com outros países, né? Como assim? Eles estavam, né, importando esses produtos, né, agora com alto valor agregado, né? Ou seja, equipamentos tecnológicos, enfim. Né? Por quê? Porque eles começaram a investir em tecnologia, né? Então, os produtos agora têm alto valor agregado, tá bom? E isso permitiu com que eles fossem acumulando capital, né? Enfim, enriquecendo, né, gente? E aí, eles conseguiram uma certa autonomia, né? Eles tiveram uma menor dependência de investimento externo, que agora eles estavam conseguindo acumular dinheiro, né? Então eles não vão ser mais dependentes de Japão, Estados Unidos, tá bom? Ok, aí o que acontece? Aí chegou um momento que aconteceu uma situação parecida com a do Japão, né? O Japão, ele queria expandir as áreas dele, né? Por quê? Porque ele estava muito focado ali na produção de alta tecnologia. Então ele precisava de outros lugares para ele colocar essas outras indústrias, que eram indústrias mais simples. E aqui é a mesma coisa. Teve um momento que os tigres asiáticos se desenvolveram tanto, né, no setor tecnológico, que eles precisavam expandir essas áreas deles, né? Expandir, ter uma outra área para a aplicação desse capital, desse dinheiro, tá bom? Enfim, e principalmente deslocar essas indústrias mais simples
para esses outros lugares, né? E deixar dele só as indústrias mais, enfim, com produtos tecnológicos, tá bom? E aí o que acontece? Eles foram para os países vizinhos a eles, né? Que são países que eram de economia agrária, tá? E aí eles aplicaram o mesmo modelo que foi aplicado neles, tá bom? Então eles colocaram lá as indústrias mais simples, né? Lá começou um processo de um modelo parecido com o que aconteceu com eles, né? Voltado também para exportação, começaram com produtos mais simples, enfim, né? E aí a gente tem uma repetição, né, desse fenômeno, né? E aí esses novos países ficaram conhecidos como novos tigres asiáticos, tá bom? Enfim, vamos para o exercício nessa para a gente finalizar a aula, tá? Os países conhecidos como tigres asiáticos, que se destacam por uma grande pujança econômica, né, que seria um destaque econômico, caracterizam-se basicamente por a. exibir elevados índices de produção de petróleo e aço. Não, né, gente? Petróleo e aço não. B. Serem altamente industrializados, certo? Porém, muito dependentes de matéria-prima, né, gente? É certo, é o que eu tinha dito, né? Mais no começo, né? São países que eles se industrializaram, né? Até hoje são muito industrializados, mas eles ainda não têm todas as matérias-primas, né? Enfim, é um pouco parecido com a história do Japão, né? E aí, além dessa dependência, certa dependência de matéria-prima, né? E até um momento, com a dependência de capital estrangeiro, eles precisavam também de uma área, né? Porque são países que, se você olhar o mapa, não são tão grandes não, né? São países pequenininhos. Por isso que eles precisam também dessa expansão de área, tá bom? Então seria o item B, tá? Vamos só ler o resto, né? Apresentaram economia baseada no setor primário, com emprego de numerosa mão de obra. Gente, setor primário são aquelas atividades econômicas que elas precisam muito da natureza, como, por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo, tá? Então, nada a ver, né? D. Apresentar elevada produção industrial destinada essencialmente ao mercado interno. Tá errado, né? Até aqui estava certo, só que mercado interno, não. A gente viu mercado externo, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se surgir alguma dúvida, pode regressar a aula ou as outras aulas, né? No canal da escola. Acesse o site da escola e a agenda digital, tá bom? Para ter acesso a todo o conteúdo. E é isso, gente. Até a próxima aula.